E aí, tudo bem com você? O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, anunciou a suspensão das novas placas do Mercosul após acatar liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O estado do Rio de Janeiro, que tinha sido o primeiro a adotar o sistema, terá de parar a instalação. Em comunicado, o CONTRAN disse que recorreu da decisão por meio da Advocacia Geral da União e que a suspensão pode gerar grandes prejuízos ao país. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, as placas do modelo Mercosul já instaladas não perderam sua validade. Desse modo, não há alterações para veículos que circulam com a nova placa. A rematrícula de alunos que já estudam na educação infantil ou nas redes de ensino para jovens e adultos de educação especial pode ser feito até quarta-feira, dia 31. Para os alunos que deixarão os CMEIs e passarão para outras unidades de ensino, o prazo para fazer a matrícula será de 7 a 14 de novembro. Após essa data, o município fará um levantamento de vagas remanescentes para receber novas matrículas. A matrícula na educação infantil é obrigatória para alunos que completam 4 anos de idade até 31 de março de 2019. Alunos matriculados em 2018 na rede municipal de ensino não precisam fazer o novo cadastro. Uma pesquisa do Ibope abordou a questão das fake news. O levantamento perguntou aos eleitores sobre o conteúdo com críticas ou ataques a algum candidato à presidência pelo WhatsApp na semana que antecedeu o primeiro turno. A pergunta feita pelo Ibope foi, abre aspas, sem considerar a propaganda eleitoral gratuita, o senhor ou a senhora recebeu conteúdo com críticas ou ataques a algum candidato à presidência pelo WhatsApp na semana que antecedeu a disputa do primeiro turno? Fecha aspas. Os resultados para a pergunta foram: não recebeu, 73%, recebeu de Fernando Haddad, 18%, Jair Bolsonaro, 18%, Ciro Gomes, 3%, Marina Silva, 2%, não sabe ou não respondeu, 2%. A pesquisa Ibope também perguntou se o conteúdo sobre os candidatos ajudou ou não a decidir o voto. E as respostas foram: não ajudou, 75%, sim ajudou, 24%, e não sabe ou não respondeu, 2%. O levantamento também informou que 56% dos eleitores disseram checar as informações antes de compartilhar. Se você convive com um amigo de 4 patas, com certeza já se perguntou até que ponto ele entende o que você diz. Movidos pela curiosidade, pesquisadores da Universidade Emory, nos Estados Unidos, analisaram o comportamento de cães e chegaram a algumas conclusões que podem responder essas dúvidas. Através da técnica de imagem por ressonância magnética funcional, os cientistas procuraram entender como os cachorros processam as palavras. Uma tomografia mostrou que a região auditiva do cérebro dos cães ficou mais ativa quando eles escutavam a conversa dos donos. A hipótese dos pesquisadores é de que os cachorros fazem um esforço constante para nos entender e, portanto, agradar a gente. Sendo assim, os pesquisadores concluíram que sim, os melhores amigos do homem possuem uma forma rudimentar de compreensão de parte do que a gente fala. Uma adolescente brasileira de 13 anos se classificou para a fase final de um processo de seleção que permite cursar o ensino médio na NASA, lá nos Estados Unidos. Samira Rodrigues de Carvalho, que sonha em trabalhar na agência do governo federal americano, escreveu um e-mail para a NASA contando o objetivo dela de um dia fazer parte da equipe. O contato foi feito em 2017, quando Samira tinha 12 anos. Para a surpresa da família, um representante respondeu à mensagem e falou sobre a possibilidade da jovem estudar na high school da agência. Nessa mensagem, o funcionário enviou uma lista de livros para que ela estudasse para o teste. Como a adolescente não tinha condições de viajar até os Estados Unidos, no início deste ano, a NASA fez uma seleção online com 5 examinadores que avaliaram a jovem por videoconferência. A garota foi aprovada e aguarda a etapa final, que será em 2019. Curitiba gerou 14.420 empregos com carteira assinada de janeiro a setembro de 2018, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, CAGED. A capital não tinha um resultado tão positivo no mercado de trabalho desde 2014, quando foram criadas 18.354 vagas no mesmo período. De janeiro a setembro de 2018, o município teve o 4º melhor desempenho do país, atrás apenas de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. O saldo do CAGED é calculado a partir da diferença entre admissões e demissões. O resultado de 2018 interrompe uma sequência de anos de desempenhos negativos
no mercado de trabalho. Apenas 2,1% dos alunos carentes no Brasil consegue atingir o nível de bons conhecimentos em ciências, matemática e leitura. O resultado é um dos piores nessa questão social entre os cerca de 70 países do estudo feito pela OCDE, Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, com alunos de 15 anos. A organização considera que esse desempenho representa dificuldades escolares e também, no futuro, problemas do mercado de trabalho e de evolução social. O Brasil fica atrás de países como Colômbia, Costa Rica, Geórgia, Romênia e Trinidade e Tobago. O resultado brasileiro supera apenas o do Peru, Argélia, Indonésia, Jordânia, Kosovo, Líbano, Tunísia e Macedônia. O Ministério do Trabalho revelou que 1.850.000 trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos ainda não sacaram o abono salarial de 2016, que totaliza R$1.360 bilhões. O prazo para o saque originalmente acabaria em 29 de junho, mas o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador prorrogou a data para 28 de dezembro. Quem não retirar o dinheiro perderá o benefício. Tem direito ao abono salarial ano base 2016 quem estava inscrito no Programa de Integração Social, o PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, há pelo menos 5 anos. E, além disso, trabalhou com carteira assinada há pelo menos 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. No Brasil, 79% das pessoas com mais de 16 anos admitem tomar remédios sem prescrição médica. O imediatismo e o maior acesso à internet estão entre os motivos para o aumento, de acordo com os coordenadores do estudo. O levantamento foi feito em setembro, com 2.126 pessoas a partir dos 16 anos em 129 municípios das 5 regiões do país. De acordo com a pesquisa, dor de cabeça, febre, resfriado e dores musculares estão entre os principais sintomas que levam o brasileiro a se medicar. O maior percentual de automedicação foi observado entre adultos de 25 a 34 anos, 91%. Em 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estabeleceu os critérios para que remédios possam ser comprados sem receita médica, como não ter potencial para causar dependência, não ter indicação para doenças graves e ser tomado por curto período de tempo. Dívidas causam vergonha em 30% dos inadimplentes. Além disso, aumentam a ansiedade e podem potencializar vícios em álcool, cigarro, comida e compras. Isso é o que mostrou uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Cerca de 58% das pessoas afirmaram se sentir mais ansiosas depois que ficaram devendo, 52% mais estressadas, 47% angustiadas, 46% com sentimento de culpa e 41% desanimadas. O levantamento ainda revelou que 22% descontaram a ansiedade provocada pelo problema em vícios com álcool, cigarro, comida e até em compras, agravando ainda mais a situação financeira. Foram entrevistados homens e mulheres acima de 18 anos, de todas as classes sociais, nas 27 capitais do país. O Parlamento Europeu aprovou uma proposta para proibir produtos de plástico descartável, como pratos, canudos, talheres e cotonetes, em todos os países da União Europeia. A proposta, que recebeu amplo apoio dos deputados, prevê que alguns produtos descartáveis que já possuem substitutos fabricados com outras matérias-primas sejam banidos a partir de 2021. Em maio, a Comissão Europeia propôs a proibição de uma série de produtos plásticos descartáveis e a redução do uso de itens plásticos como embalagens de alimentos. Ao apresentar a proposta, o órgão executivo da União Europeia argumentou que mais de 80% do lixo nos oceanos é composto de produtos de plástico. A legislação passará a valer a partir de 2021. O Ministério da Saúde informou que 2.425 casos de sarampo foram confirmados no Brasil, sendo 2.000 no Amazonas e 332 em Roraima. Os dois estados registram ainda um total de 7.674 casos em investigação. De acordo com o Ministério da Saúde, casos isolados da doença foram confirmados em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco, Pará, Distrito Federal e Sergipe. O levantamento mostra que, até o momento, 12 mortes por sarampo foram confirmadas no país, incluindo 4 em Roraima.
3 estrangeiros e um brasileiro. Em nota, o Ministério informou que de janeiro a outubro encaminhou o quantitativo de 13.200.000 doses de vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Cientistas holandeses criaram um procedimento que pode acabar com as injeções diárias de insulina, necessárias para quem sofre com diabetes. O novo método estabiliza os níveis de açúcar no sangue de portadores de diabetes tipo 2 e se mostrou efetivo até um ano depois da sua aplicação. A nova técnica é mais adequada para pacientes que já tomam medicamentos, mas cujo nível de açúcar no sangue é alto o suficiente para médicos aconselharem que eles injetem insulina a curto prazo. Os cientistas declararam ainda que as pessoas tratadas com este método podem ter menos chances de desenvolverem doenças cardiovasculares, insuficiência renal, cegueira e dormência nas mãos e nos pés. O próximo passo do estudo é analisar como o procedimento atua em pacientes com diabetes tipo 2, com idades entre 28 e 75 anos. Um novo estudo publicado no jornal científico nos Estados Unidos afirma que não bastassem todos os problemas ocasionados pelo estresse, essa condição também pode afetar o cérebro humano de maneira irreversível, causando perdas de memória e até o encolhimento do órgão antes dos 50 anos de idade. Analisando mais de 2.000 voluntários saudáveis de meia idade, os médicos descobriram que quem possuía altos níveis de cortisol no sangue também tinha um baixo desempenho nos testes de memória. A síndrome da exaustão ou do esgotamento profissional já atinge 30% dos brasileiros. Além disso, os indivíduos altamente estressados apresentavam um volume ligeiramente encolhido do cérebro em comparação aos voluntários com níveis normais do hormônio cortisol. O estudo também evidenciou que as mulheres eram as mais afetadas com essa condição. Então é hora de aproveitar a sexta-feira, o fim de semana, para desestressar. A gente se encontra na segunda. Até lá!